Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre conteúdo de densidade. Tá? Esse conteúdo é bastante importante na física, na química, tá? Então fica aí, vamos falar um pouco sobre isso. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Então pessoal, entrando aqui agora no tema da densidade, veja bem, primeiro o que é a densidade, né? Densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo, né? Aqui está a expressão matemática da densidade de um corpo, densidade é a massa sobre o volume de um corpo, e aí a primeira pergunta que alguém poderia fazer é o seguinte, né? Mas para que utilizar um conceito que relaciona a massa e o volume de um corpo? É claro que a massa, o peso, vamos dizer assim, por enquanto, o peso é importante a gente saber de um corpo, o volume de um corpo também, né? Mas qual utilidade teria saber esse conceito que a gente está chamando de densidade aqui, que é a divisão, né, o quociente entre a massa e o volume de um corpo, ou o peso e o volume de um corpo. Tá? Então, na verdade, a utilidade desse conceito, em primeiro lugar, é para distinguir substâncias, por exemplo, porque cada substância ela tem uma densidade específica. Um valor numérico, que é o quociente da massa e do volume, que dá um número específico. Então, por exemplo, a água tem um número específico para essa densidade. É 1 kg por litro a densidade da água. Se você pegar a massa da água e dividir pelo volume, vai dar sempre 1. Tá? Água pura. Agora, se você pegar o álcool, dá outro valor. Se você pegar o óleo, dá outro valor. Se você pegar a gasolina, dá outro valor. Se você pegar um metal qualquer, por exemplo, o ferro, vai dar um valor específico. Se você pegar a prata, dá outro valor. Se você pegar o ouro, dá outro valor. Então, cada substância pode ser definida pela sua densidade. Então, é uma maneira muito comum na física e na química de você diferenciar substâncias distintas, né, por conta desse conceito da densidade. E às vezes é importante saber fazer essa diferenciação pela densidade pelo seguinte: você costuma ouvir no noticiário, por exemplo, que a gasolina está adulterada, a gasolina está misturada com álcool. Como que você determina que uma gasolina, por exemplo, está adulterada com álcool, sendo que depois que você mistura, você não consegue identificar pela coloração, por exemplo, exatamente se está misturado ou se não está misturado. Isso é feito exatamente pela densidade, porque a gasolina tem uma densidade, o álcool tem outra densidade. Se você mistura álcool com gasolina e mede a densidade, você vai ver que a densidade não vai ser correspondente nem do álcool nem da gasolina. Está misturado, você consegue inclusive determinar a proporção da mistura, quanto de álcool que tem naquela gasolina. Então, um exemplo como esse conceito de densidade é importante para diferenciar substâncias. A mesma coisa a gente podia falar do ouro, né? O ouro que se vende aí como joias, etc. A gente sabe que muitas vezes o ouro é misturado com prata, tá? E na mistura, claro, você não tem quase nenhuma alteração da coloração, e aí você não consegue saber diferenciar só olhando se é ouro ou se é prata. Mas pela densidade você consegue distinguir se é ouro ou se é prata, porque o ouro tem uma densidade exata, a prata também. Se você pegar uma massa de ouro em um determinado volume de ouro, tem que dar sempre o mesmo valor, a massa dividido pelo volume, que é a densidade do ouro. Então, quando você tem ouro misturado com prata, você consegue determinar também que esse ouro não é puro, inclusive o percentual de prata ou de outro material que tem misturado no ouro. Então veja que tem uma utilidade bastante grande na física, na química, esse conceito de densidade. E além disso, também é importante porque para você determinar, eu sempre pergunto isso, né? O que vai determinar se um corpo vai afundar na água ou não? Se você coloca um corpo na água, se ele afunda ou se ele não afunda? É o peso do corpo? Quanto mais pesado, maior a chance dele afundar? É isso? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que essa ideia está errada. Não é o peso. Porque um navio, por exemplo, é pesado ou leve? Tem navios no mundo por aí
que tem 80 mil toneladas, tá? De massa, né? De peso no senso comum, né? Mas de massa aqui especificamente na física. 80 mil toneladas. É difícil imaginar uma coisa mais pesada do que isso. 80 mil toneladas. E, no entanto, a gente sabe que esses navios imensos, eles não afundam. Eles não afundam. E aí você vê que não tem nada a ver com o peso do objeto para saber se ele vai afundar ou não. Se você pegar uma bolinha de chumbo de pesca, né, um chumbinho de pesca, tem ali poucas gramas. Mas se você soltar ele na água, você vai ver que ele vai afundar diretamente, não tem nem sombra de dúvida. Aí você pensa, pô, mas é tão leve, como é que afunda? Porque na verdade o que determina se um corpo afunda ou não na água não é a massa do corpo ou o peso, e nem o volume do corpo, é a combinação dos dois, da massa e do volume, que é exatamente o que a gente chama de densidade. Para você saber se um corpo afunda ou não na água, você tem que determinar a densidade dele, que é dividir a massa pelo volume. Então, por exemplo, como eu disse, a densidade da água é 1 kg por litro. Se a densidade do corpo for maior do que a densidade da água, maior do que 1, o corpo vai afundar na água. Se a densidade do corpo for menor que a densidade da água, menor do que 1, ele vai flutuar, como no caso do navio. Tá? Então veja que esse conceito de densidade é importante sim, na física, na química, no dia a dia também, você tem que ter alguma noção a respeito disso, e por isso que a gente vai então estudar aqui os conceitos básicos sobre a densidade, principalmente a aplicação. Então vou fazer alguns exemplos aqui já para vocês, depois vocês vão praticar, mas vamos fazer alguns exemplos. Em primeiro lugar aqui, primeiro exemplo, sabendo que o navio Titanic ele tinha 52.300 toneladas de peso, né, de massa, e o volume de aproximadamente 120 mil metros cúbicos, calcule a densidade da embarcação em quilogramas por litro. Então, como eu disse para você, para o navio flutuar, ele tem que ter uma densidade menor do que 1. Esses números aqui são reais, tá? A massa do Titanic era realmente 52.300 toneladas. Tá? Na época era o maior navio que tinha sido construído, né? E o volume aqui é aproximado de 120 mil metros cúbicos. Então, se eu quero saber se afunda ou não na água, eu tenho que calcular a densidade, divido a massa pelo volume. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, na hora da resolução, quando vocês forem praticar, eu quero sempre que vocês apliquem a fórmula da mesma maneira. Tem que ser completo. Vocês que são meus alunos presenciais já sabem disso. Você tem que fazer o exercício completo, nada de fazer direto. Se fizer direto, eu não considero, tá? Você tem que aprender a resolver um exercício. É mais importante até do que o conceito de densidade aqui, é você aprender a resolver um exercício de forma organizada e completa, tá? Organizada, porque isso vai ser determinante nos exercícios mais difíceis. Então eu estava falando para vocês, acabou a bateria aqui, voltando, que eu quero que vocês façam um exercício de forma completa, tá? Porque isso aqui é importante, mais importante do que o conteúdo, até você aprender a como resolver um exercício para não correr o risco de errar, a prova de erro aí, a resolução, você tem que fazer o exercício completo. Então, às vezes eu avalio mais a forma como o aluno resolve do que propriamente o resultado. Às vezes o resultado nem me interessa, eu quero saber se ele aprendeu como resolver um exercício de forma organizada, tá? Então, sempre siga esse formato de resolução para você aprender a resolver os exercícios de forma organizada. Então vamos lá. Em primeiro lugar, escreve as 3 letras da fórmula DMV. Segundo, coloca os dados que você tem no problema do lado das respectivas letras. Então, está dizendo aqui, sabendo que o navio Titanic tinha 52.300 toneladas. O que é isso? 52.300 toneladas é densidade, massa ou volume? Tonelada, evidentemente, é massa. Tá? Então está aqui 52.300 toneladas do lado do M, da massa, e um volume de aproximadamente 120 mil metros cúbicos. É isso aí mesmo, é muita coisa o volume. Tá aí. Calcule a densidade da embarcação, no caso do Titanic. Aqui está o nosso Titanic, tem até aqui ó, a Rose e o Jack, aqui, ó, os dois, ela com braços abertos ali, né, pouco antes de bater lá no iceberg. Tá, então vamos lá.
Então, aqui é para calcular em quilogramas por litro. Tá? Então, eu teria que transformar a tonelada para quilogramas, transformar os metros cúbicos para litro. A gente já sabe, né? Uma tonelada é 1.000 quilos, né? Então é só fazer vezes 1.000. Então, isso daria 52.300.000 quilos. Aqui passa de metro cúbico para litro. 1 metro cúbico é 1.000 litros. A gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Então, multiplica por 1.000 também, seria 120 milhões de litros, e depois divide um pelo outro, você vai ter o resultado da densidade em quilogramas por litro, né? Eu esqueci de comentar aqui, ó, tá aqui a fórmula da densidade. A densidade a gente vai usar, a maioria das vezes, em quilograma por litro, tá? Aí a massa tem que ser em quilograma, obviamente, né? Para ficar em quilograma por litro, tem que ser a massa em quilogramas e o volume em litros. Aí o resultado dá em quilogramas por litro. Então, a gente vai seguir esse modelo de unidades aqui, por enquanto, tá? Aqui a gente não está na unidade correta, como é um exemplo real, né? Então as unidades não ficam bonitinhas aí, mas só para a gente ter como um exemplo aqui de aplicação prática, né? Esse problema com um exemplo real, né? Então 52.300, então multiplica por 1.000, mas se eu multiplico por 1.000, depois divido por 1.000, como vai ser na fórmula ali, vai cortar o 1.000 com 1.000, não vai mudar nada. Então, eu vou fazer aqui direto, porque nesse caso, tá, usando toneladas e usando metro cúbico, não dá diferença, dá o mesmo resultado de quilograma por litro. Porque você multiplica por 1.000 nos dois lados, depois divide e simplifica. 1.000 por 1.000 não muda nada. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui porque é mais como exemplo de uma situação concreta, real, para a gente ver a aplicação aqui da densidade, tá bom? Então, depois a gente faz alguns mais simples. Então, aqui, em primeiro lugar, coloca as letras, coloca os números, depois escreve a fórmula. Ah, tem que escrever a fórmula sempre? Tem. Vai ter que sempre escrever a fórmula, até você memorizar a fórmula. Cada exercício você vai escrever a fórmula até memorizar. Então, a densidade é massa pelo volume. Então, agora sim substitua os números. 52.300 toneladas dividido pelo volume, que é 120.000 metros cúbicos. Então, tá aí, substituir os números, é o próximo passo. Agora resolva aí na calculadora, né? Porque o exercício real não dá necessariamente o número exato, dá quebrado geralmente, então faz na calculadora aí, o resultado vai dar 0,43 toneladas por metro cúbico, seria aqui. Como eu disse, nesse caso, você usar toneladas e metro cúbico juntos de uma vez, dá a mesma coisa que em quilogramas por litro. Então tá aqui. Essa é a densidade do Titanic, 0,43 kg por litro. Aí a pergunta, ele afunda na água ou não? Basta comparar com a densidade da água, que é 1. Se a densidade é menor, como é o caso aqui, 0,43 é menor do que 1, ele não afunda. Se a densidade, por acaso, em outros exercícios, for maior do que 1, aí sim afunda. Então, obviamente, quando o Titanic atingiu o iceberg, ele começou a encher de água, essa massa dele aqui foi aumentando, até, para dar aqui maior do que 1, a massa teria que ter ultrapassado esse 120 aqui, 1.000 aqui embaixo, né? Se for 120 por 120 dá 1, né? Tem que ter ultrapassado 120.000 toneladas. Então, você veja, entrou muita água ali dentro para ele afundar realmente, né? Então tá aí, um exemplo de aplicação de um cálculo numa situação concreta, real, né, usando o Titanic ali, e aí você consegue determinar, é claro que os engenheiros navais, eles têm que fazer essa avaliação da densidade do navio, né, ser uma densidade aceitável, inclusive para caber as pessoas lá dentro, o peso das pessoas, considerando tudo isso. Então o conceito básico envolvido é a densidade. Tá? Então esse é um exercício um pouquinho mais complexo porque ele é real, né? Mas vamos voltar aqui então agora e fazer para vocês alguns exemplos bem simples, que não precisa nem pensar em transformação nenhuma, que vocês vão depois praticar em cima deles. Então vamos lá, exemplo 2. Um pedaço de madeira de 3 kg ocupa um volume de 2 litros. Calcule a sua densidade em quilogramas por litro. Será que afunda na água um pedaço de madeira? Então você pode dizer assim, não, a madeira não afunda na água, mas não necessariamente, depende da densidade da madeira. Tem madeira mais densa, tem madeira menos densa, né? Tem o angelim, tem o pinus e várias outras madeiras. Cada madeira tem uma densidade diferente, então depende. Então vamos ver aqui, faz o mesmo procedimento, escreve as 3 letras da fórmula, né? DMV,
E agora coloco os números que eu tenho aqui do lado. Então, um pedaço de madeira de 3 quilos. O que é quilos? É densidade, massa ou volume? É massa, né? Na dúvida você olha aqui, ó, massa, quilos. Quilos, massa. Então você já sabe. Então não tem segredo. 3 quilos é a massa da madeira. Ocupa um volume de 2 litros. Está dizendo aqui, ó, volume. Então V, volume 2 litros. Mesmo que não tivesse dito aqui volume, você pode ver aqui. Volume sempre na fórmula é o litros. E ele está pedindo calcule a densidade. Então densidade eu não sei. Então tá aí, fiz o primeiro passo. Sempre carrega a unidade aqui do lado. Não é para colocar só o número. A densidade, a unidade você tem que colocar também. Isso é a organização para resolver os exercícios. Próximo passo, escrevo a fórmula. Opa, estava trabalhando com a velocidade ali na aula anterior. Então, densidade é a massa sobre o volume. Então, substitui agora os números na fórmula. Então, D eu não sei, repete o D ali mesmo. Massa, 3 quilos. Volume, 2 litros. Como já está ali as unidades, eu não preciso colocar aqui. Então, fazendo a divisão, você vai ter, vou fazer aqui do lado, densidade igual 3 divididos por 2, 1,5. Densidade 1,5, qual a unidade aqui do lado? Não acabou. Chegou no número, não acabou. Precisa da densidade, da unidade também. Então não se esqueça disso. Na física, o número não basta, não é igual na matemática. Você tem que ter o número e a unidade de medida depois. Qual a unidade que a gente está utilizando aqui? Então veja, nessa fórmula a gente vai usar quase sempre aqui a unidade quilograma por litro para densidade, massa em quilograma, V em litro, volume em litros. Então a densidade quilogramas por litro. Então agora sim acabou. Então, esse pedaço de madeira tem uma densidade de 1,5 kg por litro. Afundaria na água ou não essa densidade? Sim, afundaria na água, porque a densidade da água é 1 kg por litro. Se for maior, afunda. É maior, então afunda. Então, esse pedaço de madeira especificamente afundaria na água. Vamos para o próximo. A densidade do chumbo é 11, né, errei aqui, mas é 11 kg por litro. Calcule a massa que terá 100 litros de chumbo. Então veja que esse mudou um pouquinho, mas resolve do mesmo jeito. Coloca em primeiro lugar as 3 letras DMV. Então agora vamos colocar os números do lado. Aqui está dizendo a densidade do chumbo é 11 kg por litro. Então veja, esse 11 kg por litro já é a densidade que está sendo informada. Então no lugar do D, que é densidade, coloco a densidade aí, 11 kg por litro. Calcule a massa. Então o M é que eu não sei, interrogação, que terá 100 litros de chumbo. 100 litros o que é? Volume, né? Só olhar ali, volume é em litros. Então tá aqui, 100 litros de volume, de chumbo. 100 litros de chumbo terá que peso? Que massa, né? Melhor dizendo. Então, o primeiro passo está feito. Segundo passo, escreve a fórmula, repete em cada exercício até decorar. E o próximo passo, veja, agora eu vou substituir os números que eu tenho. D eu já tenho, que é 11 kg por litro. Então, vou colocar o 11 no lugar do D agora. Ó. Igual, o M eu não sei, então agora o M é que vai ficar aqui na equação, faltando, é o meu X, né? E o V, volume, eu também já tenho, que é 100 litros. Então, veja, simplesmente substituir os números na fórmula. Agora, resolvo como a gente já sabe, né, na matemática aqui, para resolver isso aqui, usa as regras da matemática, eu tenho que isolar o M. Para isolar o M, eu tenho que passar esse 100 para o outro lado, lá, está dividindo, passo multiplicando, tá? Mas às vezes os alunos preferem que eu faça assim, né? Coloco 1 aqui embaixo do número e multiplico cruzado. Eu vou fazer assim, a maioria dos alunos prefere assim. Então, 1 vezes M vai ficar 1M, igual 11 vezes 100. Aí você faz esse cálculo, M vezes 1 vai dar M mesmo. 11 vezes 100 vai dar 1.100. Acabou o exercício aqui? Não,
precisa ainda da unidade de medida. Qual é a unidade de medida? Se não lembra, volta aqui na fórmula, a gente está usando massa em quilogramas. Então está aqui a massa desses 100 litros de chumbo é 1.100 quilogramas. 100 litros de chumbo teria 1.100 quilogramas. Então veja, é pura aplicação da fórmula, né? Coloca a formulazinha, estou ensinando mais o procedimento aqui de resolução do que até mesmo o conteúdo de densidade, para você entender bem, aprender bem e poder aplicar em qualquer outro tipo de exercício. Então vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo aí de densidade. Sabendo que a densidade de um corpo é 4,5 kg por litro, calcule o volume agora. Então veja, calcule o volume, que ocupará 20 quilos desse material. Então, mesmo procedimento, pessoal, coloca as 3 letras, D, M e V. Está dizendo aqui que a densidade do corpo é 4,5 kg por litro, então já sei qual que é o valor do D. Densidade, 4,5 kg por litro. Não deixe de colocar as unidades sempre, você já vai ver por quê. Calcule o volume agora. Então, o V eu não sei, que ocupará 20 kg desse material. Então, M, 20 kg. Então, tá aí as 3 letras, os valores, os dados do problema. Qual que é o segundo passo? Isso, escreve a fórmula. Todo exercício eu quero que você escreva a fórmula até memorizar. Então, D igual a M sobre V. Então, agora sim substitui os números, tá, nas letras da fórmula. Então, no lugar do D eu já tenho, então vou colocar 4,5. Então, fica 4,5 igual M, 20 quilos. Então, tá aqui. E o V, aqui embaixo, eu não tenho. Se eu não tenho, eu repito o V. É a incógnita minha aqui, é o X que eu estou procurando. Então, agora resolve. Cadê aqui minha caneta? Vou pegar a vermelha mesmo. Vamos lá. Então, para resolver, faz o mesmo jeito que eu já ensinei ali. Coloca 1 ali embaixo, multiplica cruzado. Então, vai ficar 4,5 vezes V. 4,5V igual 1 vezes 20. É 20 mesmo. Vou colocar aqui só para vocês lembrarem depois. Então tá aí, 4,5V igual a 20. E agora, para resolver isso aqui? Eu tenho que isolar o V. O 4,5 está multiplicando. Eu vou passar para o outro lado como? Dividindo, exatamente. Então vai ficar V igual a 20 dividido por 4,5. Então quanto que vai dar esse resultado? 20 divididos por 4,5. Vai dar 4,44. Acabou aí o exercício? Não. Tem que colocar unidade de medida. Enquanto você não colocar unidade de medida, não acabou o exercício. Estou calculando o quê? Volume. Qual que é a unidade de medida de volume? Se não lembra, volta lá na folha anterior. Volume é litros. Litros. Então aqui 4,44 litros. Então veja que um corpo de 4,5 kg por litro, 20 kg desse corpo vai ocupar que volume? 4,4 litros. Beleza? Então agora eu quero fazer 2 exemplos aqui que você não tem o volume, que você vai ter que calcular o volume com as formulazinhas lá da aula anterior. Tá? Então por isso que a gente fez aquela revisão de volume, área e volume ali. Por enquanto a gente vai usar o volume, depois a gente vai usar a área também quando a gente for estudar pressão. Então, vamos lá. Os corpos abaixo têm 120 kg cada um, tá? Tanto essa aqui quanto essa esfera tem 120 kg. Calcule a densidade de cada corpo. Então, veja, está faltando o dado. Então, colocar primeiro, coloca do mesmo jeito, né? As 3 letras, D, M, V. Ele está pedindo para calcular a densidade, não sei. A massa do corpo está aqui, ó, os corpos têm 120 quilos. 120 quilos, quilos é massa. Está aqui. E ele pede para calcular a densidade, só que não tem o volume também. Então, o que eu tenho que fazer para determinar esse volume? Então, você tem que lembrar como se calcula o volume de um paralelepípedo, como é o caso aqui. Como se calcula o volume?
Então, se você se lembra das aulas lá anteriores, não sei se eu tenho aqui, acho que tenho, eu vou aqui mostrar então para você a folha da aula anterior só para relembrar rapidinho. Então tá aqui. Então a última aula nossa a gente relembrou aqui, ó, volume, principais volumes, ó, cubo ou paralelepípedo, né? Então se ele tem A, comprimento, largura e altura, para calcular o volume é simples, é só multiplicar os três. Comprimento, largura e altura. Então, muito simples, mas para calcular em metro cúbico, você tem que deixar as 3 unidades em metro, tá? Foi o que nós vimos também aqui. Então, e está aqui a regrinha também de transformação, ó, centímetro para metro, divide por 100. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho as 3 medidas, elas estão em centímetro, então, primeira coisa, tenho que colocar em metro. Então, vamos lá. Centímetro para metro, como a gente viu ali, tem que dividir por 100. Então, 150 divididos por 100 vai dar 1,5 metros. 30 centímetros tem que passar para metro, divide por 100. 30 divididos por 100, não inverta a divisão, essa onda é errada. 30 divididos por 100 dá 0,3 metros. E 40 divididos por 100, 40 centímetros também tem que colocar em metro. 40 divididos por 100 dá 0,4 metros. Então, sempre lembre disso, né? Você tem que calcular o volume em metro cúbico, para depois passar para litro, mas primeiro você tem que dividir por 100 cada um deles ali para passar para metro, para depois fazer o cálculo do volume. Então vou fazer em verdinho mesmo aqui o volume. Então o volume desse paralelepípedo aqui vai ser a multiplicação dos três, comprimento vezes largura vezes altura. Então 1,5 vezes 0,3 vezes 0,4. Então faz essa multiplicação aí, uma calculadora, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho esse cálculo aqui, tem 0,18 metros cúbicos, tá? A gente está multiplicando metro vezes metro vezes metro, vai dar metros cúbicos. Como que eu passo para litros isso? Então lembra novamente aqui da regra de transformação, tá aí, ó, transformação metro cúbico para litro. O que tem que fazer? Vezes 1000, tá? Vezes 1000 para passar de metro cúbico para litro. Então é isso que a gente tem que fazer ali. Opa, com a folha aqui embaixo. Tá, vamos lá. Então aqui, metro cúbico para litro, tem que fazer vezes 1000. Então 0,18 vezes 1000, eu vou ter o resultado de 180 litros, tá? Se por acaso você não lembra disso, ou não assistiu a aula anterior, onde eu já expliquei como faz o cálculo do volume, volta na aula anterior, porque senão você vai se perder aqui. Volta na aula anterior, escuta a aula lá sobre cálculo de volume, e aí você lembra disso aí, tá? Estou admitindo aqui que você já assistiu essa aula e já sabe, fez as atividades também. Beleza, então agora sim, sei o volume, eu posso calcular a densidade tranquilamente. Volume 180 litros. Então, para calcular, está aqui os dados do problema. E agora eu vou fazer o cálculo, coloco na fórmula D igual a M sobre V. O D, aqui eu vou fazer aqui do ladinho para organização, pessoal, por favor. Então, aqui substituo os números. Então, no lugar do D, não sei, repito o D. No lugar do M é 120, então fica 120 quilos. E no lugar do V, 180, então ficou assim. D igual a 120 por 180. Então, fazendo essa divisão, 120 dividido por 180, você vai achar na calculadora, tá? Você vai achar 0,66 quilogramas por litro. Não esqueça, tem que chegar número e a unidade no final. Então tá aí, resolvido, 0,66 kg por litro. Afundaria na água ou não? Não, não afundaria. Para afundar na água teria que ser maior do que 1. Tá? Então não afundaria na água essa caixa aí, com essas medidas e com 120 kg, mesmo com 120 kg. Né? Então vamos fazer agora esse aqui, que é uma esfera. Então, novamente, vamos colocar as 3 letras, sempre resolve do mesmo jeito, pessoal. É uma repetição. Coloca as 3 letras, coloca agora os dados que a gente já tem, é 120 quilos, a massa, a gente já sabe.
a densidade é o que ele está pedindo e o volume a gente também não sabe, né? A gente só sabe aqui o raio, né? Distância do centro até a borda dessa esfera. É como se fosse uma bola, né? Tridimensional, é uma esfera. Então eu tenho que calcular o volume dessa esfera. Então vamos fazer aqui do lado. Como se calcula o volume da esfera, pessoal? Então se você não lembra, novamente, volte lá na aula anterior. Volte na aula anterior. Está aqui. Principais volumes. Esfera. Está aqui, ó. O volume da esfera é 4π vezes o raio ao cubo divididos por 3. Essa é a fórmula. Se você não fez as atividades anteriores, faça, porque senão você vai se enrolando aqui quando vai misturando as fórmulas. Então, vou passar aqui a fórmula. Volume da esfera, 4 vezes π vezes o raio ao cubo divididos por 3. Tá? Isso é a fórmula. Esse 4, esse 3 é tudo da fórmula. Agora vamos resolver. Para calcular em metro cúbico, para depois passar para litro, então lembra, não pode usar centímetro. Aqui está em centímetro. Então vamos passar para metro primeiro. Divide por 100 para passar de centímetro para metro. 30 dividido por 100 vai dar 0,3 metros. Pronto. Então aqui vai entrar o raio em metro. Então vai ficar 4 vezes o π. Lembra que o π é da matemática lá 3,14 vezes o raio, que é 0,3. Então fica 0,3 ao cubo, tá? Não é ao quadrado, não, é ao cubo. Tudo isso divididos por 3. Então tá aí, agora resolve isso aí. Sempre começa resolvendo a potência, pessoal. Então 0,3 ao cubo é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Então aqui eu vou resolver a potência primeiro, repito os outros, 0,3 vezes 0,3 até 0,09. Vezes 0,3 vai dar 0,027. Então, tudo isso divididos por 3. Então, multiplicando essas 3 aqui na linha de cima, vai dar quanto? Deixa eu ver. Vai dar... Droga, não fiz esse aqui. Eu vou ter que fazer o cálculo agora, só um pouquinho. Ok, já fiz o cálculo aqui para vocês. Então, 4 vezes 3,14 vezes 0,027 vai dar 0,33912. Então tá aqui 0,033912. Tudo isso divididos por 3. Então fazendo agora essa divisão, esse número dividido por 3 vai dar volume 0,11304 metros cúbicos. Lembra? Volume medido em metros cúbicos quando se calcula assim. Tá. Então, passando para litros, né? Porque no nosso caso aqui, a gente está calculando a densidade em quilogramas por litro, a gente tem que sempre passar para litros. Então, faz vezes 1000 metros cúbicos para litros. Então, vai dar 113,04 litros. Pronto, calculei o volume, tá, dessa esfera. Então, aqui no V, nós já sabemos 113,04 litros. Bom, agora sim posso colocar na formulazinha de densidade. Densidade, massa sobre volume. Massa é 120 quilos, volume 113,04 litros. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, que por sinal eu também não fiz. Então, deixa eu fazer aqui. Então, voltando aqui, 120 divididos por 113,04 deu 1,06 quilogramas por litro. Lembra sempre a unidade, colocar a unidade no final. Então, a densidade dessa esfera, se ela tem 120 quilos e esse comprimento aqui, esse raio, então ela vai ter uma densidade de 1,06 kg por litro. Afundaria na água ou não afundaria? Então é só comparar com a densidade da água. Se for maior, afunda. Então no caso aqui é maior. 1,06 é maior que 1, né? Então afundaria na água também. Então tá aí, vários exemplos de aplicação. Lembra? Sempre do mesmo jeito. Siga sempre o procedimento.
Então, nos primeiros é só a aplicação da fórmula e nos segundos casos, nesse exercício 5 aqui, se você não tem o volume normal, calcula o volume primeiro, com as fórmulas da aula passada, e depois calcula a densidade usando o volume que você acabou de calcular. Beleza? Então, pessoal, nessa aula é isso aí. Pratiquem os exercícios. Não adianta isso aqui, física não funciona assim, matemática física. Você não olha e aprende por osmose. Você tem que praticar. Você aprende mesmo na hora que você vai fazer. Então, se você assistir a aula e não praticar, é a mesma coisa que nada. Você tem que assistir a aula e imediatamente, de preferência agora já, pega o seu caderno e faz as atividades. Aí você vai fixar o exercício. Tá bom? Então é isso. Valeu aí. Até a próxima. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Discovery